Silenciocracia, Jornabófias e outras mazelas. É o livro que Lúcia Muniz lançou esta semana em Portugal. Na obra, a jornalista, socióloga, ativista interseccional e panafricanista reúne 38 artigos de opinião. 35 destes artigos foram publicados no semanário angolano Novo Jornal. Lúcia Muniz apresenta o livro como sendo contra os confinamentos políticos que isolam uns enquanto outros, uma minoria, assambarcam a riqueza mundial, transformando países e continentes em párias. Tal é o nível de desigualdade. O olhar que a jornalista angolana lança sobre o mundo é descomplexado e acutilante e apresenta-nos a reflexão como uma ponte para um futuro de maior justiça social. Com os capítulos África e Diáspora, Género e Igualdade, Democracia versus Autocracia, Cultura e Identidade, Liberdade de Imprensa e Mazelas de Portugal, a autora aborda temas como a África politicamente positiva, dando Cabo Verde como exemplo, as inquietações com Angola e a liberdade de imprensa em regimes autocráticos e ditatoriais, ou as culturas africanas. E faz a denúncia do que identifica como o racismo estrutural, institucional, que graça em Portugal e os comportamentos de políticos portugueses em relação à África. Lúcia Muniz começa por nos falar de um dos artigos de opinião que dedica a Angola. Com o título Totalmente Fraudulento, abre o capítulo Democracia versus Autocracia. Um texto que abre o capítulo Democracia versus Autocracia tem o título de Totalmente Fraudulento. Este foi um desafio que me tinha sido lançado para escrever sobre como evitar a fraude em Angola. E então, partindo da minha experiência de formação sociológica, eu sou socióloga de formação, também, para além de ter estudado também jornalismo em Moçambique, estudei sociologia em Portugal. Partindo dessa minha experiência, eu analisei o que é uma fraude. E a fraude não é um momento da eleição. A fraude é um processo. E então eu concluí que a situação política angolana, o regime em Angola, é um regime totalmente fraudulento. É fraude na sua essência, porque está inscrito e descrito como uma coisa e depois tem uma prática exatamente oposta àquilo que se mostra ou se quer mostrar. Daí a fraude total. Então, na perspectiva da Lúcia Muniz, o atual presidente de Angola, João Lourenço, foi eleito fraudulentamente. Na minha perspectiva, não é apenas ele que foi eleito fraudulentamente. Eu acho que o regime em si, todo ele, é uma fraude. E, naturalmente, um regime que é fraudulento não pode realizar eleições não fraudulentas. As eleições são consequência do tipo de regime que se tem. Se nós vivemos numa democracia, a probabilidade de termos eleições democráticas é muito alta. Se nós vivemos numa autocracia, não há eleições democráticas, porque as eleições democráticas só se realizam em democracia. Logo, as eleições, o regime, é tudo uma fraude. E eu tenho pena que a oposição angolana não olhe para o processo todo ele e canaliza toda a sua energia para aquele dia em que vai votar e a contagem e não sei quanto. Tudo isso é secundário diante da gigantesca fraude que é o próprio regime. Quais são as características, então, que se vivem em Angola que faz a Lúcia Muniz identificar como uma autocracia e não como uma democracia? Neste artigo e numa série de artigos, como no Silenciocracia, que dá título ao livro Regime Esgotado e outros, eu defino claramente o que é que Angola precisava ou precisa de fazer para se transformar ou para iniciar um processo democrático, porque a democracia não nasce de um dia para o outro. E para isso era preciso coisas básicas, como, por exemplo, a libertação da comunicação social. Nós temos uma comunicação social capturada. Em democracia, a comunicação social não pode fazer o papel de instrumento, de órgão de propaganda do partido no poder, e é o que nós temos. E a segunda questão também muito importante para termos uma democracia é termos uma justiça independente.
E nós temos ainda uma justiça muito politizada, muito ligada ao poder político no sentido de quem está no poder. Aliás, um dos artigos que está neste livro começa exatamente com uma sentença do Tribunal Constitucional Espanhol, Espanha, que diz claramente que a Procuradoria-Geral da República de Angola recebe ordens, mas não ordens administrativas, mas sim ordens, digamos, políticas do Poder Executivo. Ou seja, não há separação efetiva de poderes. E quando nós não temos separação de poderes, também não temos descentralização de poderes, nós não podemos estar a falar de uma democracia. E às vezes confundimos porque há eleições regulares, mas as autocracias e as ditaduras também têm eleições. E as eleições em qualquer regime, quer seja uma democracia, quer seja uma autocracia, elas servem exatamente para calcionar o regime. E na autocracia, que é um regime híbrido, com elementos de ditadura e elementos da democracia, nesse caso eleições periódicas são elementos da democracia, serve exatamente para calcionar essa farsa, porque é uma farsa. O bom jornalismo passa também por identificar e falar de questões como a igualdade de género. Exatamente. Eu sou presidente de uma plataforma para o desenvolvimento das mulheres africanas, a PADEMA, que é uma organização da diáspora africana, e estas questões do género vivem comigo praticamente desde a minha adolescência, para não dizer infância. E eu, quando o diretor do jornal me convidou para eu ser colunista habitual do jornal, eu tinha pensado em escrever e centrar o meu discurso, a minha fala, nas questões que têm a ver com o feminismo. Pensei, sinceramente, que era por aí que eu devia desenvolver a minha participação, a minha colaboração cívica com o jornal. No entanto, o próprio diretor propôs um nome para a coluna. Eu tinha proposto outro nome, feminizando a crónica, ou crónica no feminino, coisas deste género. Mas ele propôs o Tunda Mungila. E o Tunda Mungila quer dizer em Quimbundo, saia do caminho, desocupe a loja, desapareça, é tudo isso. E então, naturalmente, o lado do género não podia deixar de estar, do género não só em relação a Angola, mas sobretudo em relação ao continente africano em geral, porque é uma questão que me preocupa diariamente, sobretudo em relação a Angola, porque eu vou assistindo com preocupação uma confusão que se verifica e que o poder político, sobretudo, está a fazer, que é igualdade de género com quantidade de género. Porque não basta colocar umas mulheres em determinados lugares da sociedade sem que elas tenham a liberdade de género. A liberdade é anterior à igualdade. Não há igualdade de género sem liberdade de género. E é isto que falta na política angolana. E é essas preocupações que eu levanto constantemente. Nós precisamos discutir isso. Não basta escolher uma mulher para vice-presidente. Angola agora tem uma vice-presidente, mas tem uma vice-presidente de que eu não conheço, eu e os cidadãos angolanos todos, porque eu voto. Eu não conheço o que é que a senhora pensa sobre o aborto, sobre a pedofilia. Eu não conheço o que é que a senhora pensa sobre prostituição infantil, sobre casamentos precoces, o que é que a senhora pensa sobre poligamia. Tudo questões em que tem a ver diretamente com as mulheres, para não dizer eu não conheço o pensamento político da senhora. Por isso não basta ter uma mulher, é preciso ter uma mulher que seja livre para exprimir o seu pensamento. E é preciso ter uma mulher que defenda realmente a igualdade de género. Senão nós não estamos a lutar pela igualdade de género, mas sim pela quantidade de género. A Luzia Muniz fez parte do MPLA. Como é que olha agora para esse partido ao qual deu um contributo imenso? Eu entrei para a política muito criança. Eu entrei para o MPLA, eu tinha 12 anos. Eu fiz parte do coro que, na noite de 10 para 11, que a independência foi proclamada assim, cantou o hino nacional de Angola. Eu era da OPA, enfim, eu tive uma trajetória política e tive responsabilidades na OMA, na Organização da Mulher Angolana, e tive responsabilidades no MPLA aqui também em Portugal. Eu olho com tristeza e desilusão, sobretudo porque eu acho que era possível seguirmos outros caminhos, sobretudo depois que a guerra terminou. Depois disso era possível mudar. José Eduardo Santos não quis, não mudou porque não quis. E reforçou uma cleptocracia que já vinha de trás.
E desmantelar esse Estado significava também uma autorresponsabilização. Mas agora o atual presidente é João Lourenço. Sim. É João Lourenço que tem imensas dificuldades, que tem a impressão que não percebeu ainda qual é a real função de um Presidente da República. E os escândalos sucedem-se uns atrás dos outros. Repare que Angola é um país que tem 5 milhões de crianças fora do sistema do ensino. Isto é o maior dos escândalos imagináveis. E sem que isso comova o Presidente da República. Eu, cidadão, tenho noites que fico a pensar, e se eu não tivesse estudado? Porque eu tento me colocar no lugar desses 5 milhões de crianças que não estudam. E eu fico a pensar, e se eu não tivesse estudado? Eu já nem penso nos meus filhos. E se eu não tivesse estudado? Porque se eu não tivesse estudado, provavelmente também os meus filhos não teriam estudado. Cada um de nós que estudou, cada um de nós que tem visibilidade de uma forma ou de outra, devia colocar-se nesse lugar. E se eu não tivesse estudado? E eu creio que se João Lourenço tivesse feito esse exercício, ou dentro da família dele, ou a primeira-dama, pensar, e se eu não tivesse estudado? Talvez as prioridades tivessem sido outras. Porque um país que tem 5 milhões de crianças sem escola, e que tem escolas sem o básico, carteiras, sem casa de banho, sem condições mínimas, escolas sem teto nem parede, o que quer dizer que não existe, que é debaixo da árvore. A prioridade não pode ser construir um centro de conferências internacionais. E então, o João Lourenço, desse ponto de vista, tem sido um fracasso, porque tem as prioridades muito mal definidas, devia ter aproveitado esse boom agora do petróleo, da sequência da crise energética, se é prejudicial para uns, acaba por ser benéfica, sobretudo para os países produtores, que é o caso de Angola, podia aproveitar para investir na educação. A educação é exatamente o sinónimo, o símbolo do falhanço angolano. Angola falhou. 47 anos depois, é um falhanço. Falou de relações internacionais, remete-me agora para o 6º capítulo deste livro, que é Mazelas de Portugal, onde o primeiro artigo tem o título Um ex-primeiro-ministro português, uma miss e a tutelagem. Começa por nos falar de uma perspectiva das relações internacionais e a intermissão. Exatamente. Eu há dia estava na CNN, a propósito deste caso da Isabel dos Santos. Mas eu, antes de ter ido à CNN, fiquei a pensar, mas nós Angola, né? Nós Angola estamos um pouco ao sabor do vento, porque quando começou a guerra da Ucrânia, nas primeiras resoluções das Nações Unidas, Angola sempre absteve-se. De repente, a seguir as eleições, as últimas eleições, nas Nações Unidas, numa das últimas eleições, naquela em que condenava a anexação de territórios ucranianos pela Rússia, Angola votou condenando a Rússia. E essa cambalhota que Angola dá surge depois desse processo eleitoral nada transparente e envolto em suspeições que nunca mais acabam. E então fica-se com a ideia que a política externa angolana é um leilão. Porque quando a gente vai para um leilão, há aquele princípio de quem dá mais. Então, é nesse quem dá mais onde gira a política externa angolana. Não há coerência. Está à venda, né? E é neste estar à venda que se permite esse tipo de intromissão, como a tentativa do Dr. Durão Barroso, ex-primeiro-ministro e ex-presidente da Comissão Europeia, criar um conselho da diáspora angolana. Eu vou dizer, eu rigorosamente saí uma tampa. No dia em que eu li o documento, chegou-me o documento às mãos, eu disse, isso não pode ser verdade. Queria criar uma coisa dessas para depois criar uma espécie de... Porque não era só em relação a Angola, era também em relação à Guiné-Bissau, mas eu já me bastava falar de Angola para não falar muita coisa. Para criar uma espécie de federação, uma CPLP das diásporas, um conselho de diáspora da CPLP, uma coisa dessa. Provavelmente já se preparava para liderar esse processo. Eu disse, mas isso é intromissão a todos os níveis. Sobretudo porque um grupo de angolanos aqui já tinham feito uma proposta endereçada até ao presidente João Lourenço, e eu faço parte deste grupo, já tinham escrito uma proposta antes para criar uma estrutura que ligue a diáspora e o país. Porque Angola, contrariamente à maior parte dos países, até os países africanos também, e os países africanos que têm diáspora aqui,
O poder político angolano vive de costas viradas para a sua diáspora e, sobretudo, usa a diáspora como bode expiatório dos seus fracassos. Por exemplo, para justificar qualquer coisa, isso é a gente que vem de fora. É aqueles angolanos que, a partir de fora, tentam criar agitação. O problema é que eles não olham para essa diáspora como gente que está habituada a funcionar em países democráticos, por isso aprendem a pensar e aprendem a pensar por si próprio e não pela cartilha ou pela fala de um qualquer chefe. E isso custa ao poder, porque o MPLA tem uma coisa, eu conheço o MPLA por dentro desde os meus 12 anos, como disse há bocado, o MPLA não sabe lidar com aquilo que não controla. E não controlando a diáspora vira uma espécie de alvo a abater. É preciso silenciar o que pensa diferente. Daí o silenciocracia, né? Vamos então agora ao início deste livro. O primeiro capítulo tem por título África e Diáspora. Aborda também exemplos positivos que acontecem em África. É verdade. Eu sou uma panafricanista, eu não sou uma afropessimista, sou uma afro-realista, mas eu tenho muita esperança no continente africano. E a minha esperança tem números. A África é o único continente que vai mais do que duplicar a sua população até 2050, que é a virada da esquina. O que significa que a África não terá esse inverno demográfico que a Europa tem e a Ásia para aí caminha, só não chega a tanto porque tem países muito populosos, mas a China já tem também um decréscimo de população. E quando se tem uma população jovem, também estamos a ver o desenvolvimento das tecnologias e tudo isso, a questão da empregabilidade. Por isso, a África é um continente pelo qual eu tenho imensa esperança. Eu sou uma panafricanista de manhã, tarde e à noite, de raiz, ramo, flor e etc, e mais. Mas ao mesmo tempo também tenho muita tristeza por algum desenvolvimento não tão bom de algumas paragens africanas, como é o caso de Angola. E eu queria neste livro, até por ser africana de matriz, eu queria muito destacar uma África positiva. Porque há uma África positiva, há uma África que está a dar certo. E então escolhi Cabo Verde. Escolhi um artigo que eu acho que foi o artigo mais fácil que eu escrevi com maior facilidade. Eu escrevi esse artigo, qualquer coisa, 1 hora e poucos minutos. Eu normalmente fico a pensar muito nas coisas e tal, mas não, escrevi com muita facilidade, primeiro porque fiquei muito satisfeita com a eleição do meu amigo Zé Maria Neves, né? E segundo, fiquei muito satisfeita porque a transição dá-se de forma normal. Eles são adversários políticos, mas não viram inimigos. E cada cabo-verdiano é primeiramente cabo-verdiano, depois é que é do MPD, do PICV e etc. E então é essa a África que dá certo. É claro que os países têm problemas, todos os países do mundo têm problemas. E não era Cabo Verde que não teria. Mas eles sabem encontrar formas de minimizar, mesmo que não resolvam, de minimizar. E a melhor forma que os cabo-verdianos encontraram de esbater as desigualdades foi instaurar um regime realmente democrático. E então eu queria chamar a atenção para isso, por isso eu abro o livro primeiro com esse capítulo África e Diáspora. África é o meu lugar de sempre e diáspora é a minha condição atual. E então daí escolhi uma África que deu certo, que é Cabo Verde. Mas tem outros textos sobre a África que não são nada positivos no livro, como os candongueiros do poder, né? Que eu vou buscar uma expressão muito usual em Angola, os candongueiros, que durante muito tempo os táxis chamavam-se os candongueiros, que é uma espécie, uma ilegalidade, né? Ou uma ilicitude, e então eu vou buscar esse termo para dizer a forma como alguns políticos ou uma parte dos políticos africanos se mantém no poder. Aquilo não passa de uma candonga, uma coisa que não é lícita. Como panafricanista, qual é o seu sonho para Angola? O meu sonho para Angola é tão simples: todas as crianças terem escola. Porque não ter escola é automaticamente preparar um passaporte para a criminalidade. Aliás, nós temos, sobretudo em Luanda, uma criminalidade juvenil assustadora. Porque se uma criança não estuda, aprende o quê? Porque a escola, para além de ser esse elevador social, também regula os comportamentos. E se a criança não estuda, para já não tem possibilidade de ascensão social. E se a criança não estuda, significa que pertence a uma família pobre.
Então, ter escola é também uma forma de combater a pobreza. Em relação a Angola, para começar, este é o meu sonho. Não há igualdade sem educação. Ouvimos a jornalista, socióloga e ativista interseccional Luzia Muniz, autora do livro Silenciocracia, Jornabófia e outras mazelas. De Lisboa, Luís Guita, para RFI.